Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu já falei sobre isso aqui, creio que em 2011, 2012. E hoje eu volto a falar com vocês sobre esse tema. Você que achou, se coloca de pé. Diz assim o versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graça, porque nesta noite, mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos diante da Tua presença, para nos alimentarmos da Tua palavra. Por isso, ó meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo toque em nossos corações e que nós possamos sermos por Ti agraciados e fortalecidos neste lugar, nesta noite, Senhor. Ajuda-nos, porque nós somos carentes da Tua graça, somos necessitados da Tua bondade e mais do que nunca precisamos da Tua misericórdia. Por isso, ó meu Deus, toque em nossos corações, mexa no íntimo do nosso ser e nos desperte na Tua presença. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Querido, eu não sei como anda a sua fé, eu não sei como anda o seu cristianismo, eu não sei como anda você na presença de Deus, mas pode ter certeza de que Deus sabe. O Espírito Santo de Deus sabe quem tem sido você, por onde você tem andado, como você tem agido, o que você tem feito ou deixado de fazer. Com certeza, o nosso Deus sabe. Paulo, quando ele escreve esta carta aqui, segunda carta a Timóteo, ele estava preso e da prisão ele a escreveu. E muito provavelmente essa foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, ou seja, essa foi a sua última carta, muito provavelmente, porque ele já sabia e ele já percebia que a sua vida estava chegando ao fim, que ele iria então, ser executado. E ele escreve aqui, trazendo nesta carta, dando para o jovem Timóteo, um filho dele na fé, um pastor da igreja. Ele está aqui escrevendo então a este jovem para que eles perseverem, independente de qualquer coisa. Paulo escreve esta carta aqui, dando conselhos ao seu filho na fé, Timóteo, procurando ensinar, exortar e falar para que ele permaneça firme, para que independente de qualquer coisa, ele não venha se esmurecer, ele não venha desanimar, ele não venha voltar atrás. E é nosso costume, quando nós sabemos que é alguém mais experiente, quando é alguém que já está mais no final da vida, é nosso costume geralmente dar um pouco mais de atenção, dar um pouco mais de ouvido, porque sabemos que as pessoas muitas vezes mais vividas do que nós, isso não estou aqui generalizando, mas muitas vezes elas têm mais experiência, e compete a nós então dar ouvido a elas. E Timóteo com certeza deu ouvido às instruções do apóstolo Paulo.
E quando chega aqui no capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo vem falando sobre algumas coisas em relação a si próprio, e como a igreja e o próprio Timóteo deveria se portar diante de Deus. E aqui no versículo 7, então ele diz: eu combati o bom combate, terminei a minha corrida e guardei a fé. E aí então diante disso, eu paro para pensar, analisar, para olhar, e vejo que nesses últimos tempos, nesses últimos dias da igreja sobre a terra, há muita gente que não está combatendo o bom combate, não querem terminarem a boa corrida, e por isso muitos, infelizmente, têm visto a sua fé se naufragar. Muitos, infelizmente, têm visto a sua fé se afundar. Eu estou aqui há alguns anos, por aqui eu já vi passar muita gente. Eu já disse isso aqui outras vezes. Eu já vi passar muita gente aqui. Eu sei e quero crer que muitos deles estão por aí em outra igreja servindo ao Senhor. Esta é a esperança do meu coração. Quero crer nisso, que muitos deles estão por aí em algum lugar adorando a Deus, e glória a Deus por isso. Mas infelizmente sei também que muitos deles que por aqui passaram estão distantes da presença de Deus. Sei, queridos, que muitos desistiram da sua fé, que muitos voltaram atrás, e muitos desanimaram por motivo A, B ou C, não sei, mas pararam em algum momento. E Deus, Ele não nos chamou para nós nos desanimarmos ao ponto de voltarmos atrás. Deus nos chamou para nós estarmos vivendo na presença dEle em todo o tempo, ao ponto de estarmos em caminhada em sua direção sempre. Deus nos chamou para isso. Sei também que mesmo muitos estando dentro da igreja nos nossos dias, tem tido uma fé que não é a fé que Deus espera de nós. Tem tido uma fé, ou tem vivido um cristianismo superficial. Não o cristianismo que Deus nos chamou para que nós vivêssemos. Não aquilo que Deus espera de nós. Muitos de nós estamos dentro da igreja, mas estamos vivendo na superficialidade da fé, na indiferença com relação àquilo que Deus requer de nós. E Deus me trouxe aqui nesta noite para falar para você que Ele espera de você, que Ele espera de mim, que Ele espera de nós como sua igreja, que nós estejamos sim lutando por uma fé que seja mais viva, por uma fé que seja mais ousada, por uma fé que seja mais autêntica, por uma fé que seja mais verdadeira, por uma fé que seja mais persistente, por uma fé que está disposta de seguir em frente, independente de qualquer coisa.
Então a pergunta que nós precisamos fazer nesta noite é a seguinte: o que é que precisamos fazer? O que é que eu preciso fazer para que eu possa dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate? O que é que eu posso fazer? O que é que eu devo? O que eu preciso fazer para que eu possa dizer como o apóstolo Paulo, como ele disse, para que quando eu chegar no final eu possa dizer: terminei a minha corrida e a minha fé ainda está comigo. Eu não desanimei no meio da jornada, eu não parei no meio da caminhada, eu estou terminando, estou chegando no fim, mas a minha fé ainda continua viva e autêntica, inabalável na presença do meu Deus. Deixa eu vos dar alguns conselhos da palavra de Deus, o que nós precisamos fazer para que a nossa fé seja uma fé inabalável. Em primeiro lugar, faça da palavra de Deus a sua bússola. Se você deseja ter em sua vida, em seu ministério, no seu cristianismo, uma fé que seja inabalável, você precisa fazer das Escrituras Sagradas a sua bússola, o seu GPS. Lá no Salmo, no livro dos Salmos, no Salmo de número 119, do verso 9 ao verso 16, o salmista escreveu o seguinte: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Acontece que nesses últimos tempos, nesses últimos dias, a igreja, infelizmente, nós temos tempo para tudo, mas já não temos mais tempo para a palavra de Deus. Ou não é? Nós temos uma infinidade de amigo no Zap, mas se eu perguntar para uma porção de pessoas aqui, tenho certeza, quantos livros tem a Bíblia Sagrada? Muitos não saberiam me responder. Nós sabemos tantas coisas, nós temos tantas informações na nossa mente, na nossa cabeça, nós buscamos e procuramos tantas coisas no nosso dia a dia, mas não sobra 10 minutos sequer para as Escrituras.
Se você quer ter, não tem mágica, queridos. Cristianismo não tem mágica. Não existe mágica no cristianismo. Cristianismo existe e ele exige que nós nos voltemos para os princípios das Escrituras Sagradas, para que nós possamos então crescer na nossa fé. Não existe mágica. Mas eu quero te dizer que se você, a partir de hoje, buscar nortear os seus passos na palavra de Deus, com certeza, mas com toda certeza, você vai parar de pisar em falso. Aquele que busca orientação na palavra de Deus, querido, ele não erra o alvo. Por isso eu quero te dizer, a partir de hoje, faça das Escrituras Sagradas o seu livro de cabeceira. Faça das Escrituras Sagradas um livro no qual você, ou pelo qual você esteja apaixonado. Queridos, eu leio a Bíblia há alguns anos. Alguns anos eu leio a palavra de Deus. E este ano eu estou com um propósito ousado no meu coração em relação às Escrituras Sagradas. Esse ano eu fiz um propósito no meu coração no início do ano, sobre leitura da Bíblia, um propósito ousado. E Deus tem me dado graça. E quanto mais eu leio esse livro, mais eu descubro que em relação a ele nada sei. Quanto mais eu busco compreendê-lo, entendê-lo, quanto mais eu busco orientação dele, eu fico assim, puxa vida, quanta informação, quanta riqueza, quanta sabedoria, quanta orientação, quanta direção, quanta unção, quanta bênção, quanto poder, quanta glória. Que isso, querido? E nós estamos assistindo novela, nós estamos vendo zap, briga de gente, falatório que não leva nós em lugar algum, e a Bíblia está lá esquecida, e Deus está te chamando nesta noite, volte-se para a palavra de Deus. Não existe mágica, não existe. Talvez você diga assim, mas irmão, se você lê tanta Bíblia, por que você é tão fraquinho? É porque eu sou ruim mesmo de mente, sabia? Verdade, eu sou ruim. Eu leio e falo, Senhor, me dê graça, eu quero guardar, e eu não guardo nada. Senhor, me dê graça, me ajuda no entendimento, e eu entendo muito pouco. Mas, olha, em outubro é o 9º mês do ano, não é isso? 10º. Então, o que vem antes é setembro. Em setembro eu vou fazer um desafio para vocês aqui. Mas espere chegar setembro. Por que, queridos, porque a minha intenção é influenciar alguém em relação a esse livro aqui, que sobressaia, que se torne um pregador, mas muito usado nas mãos de Deus, porque eu sou cheio de limitação, e se eu de alguma forma conseguir influenciar pelo menos um, então eu ficarei muito feliz, porque eu sei que não serei, mas Deus pode usar a minha vida para influenciar alguém. E eu estou te pregando aqui nessa noite, se você quer ter uma fé viva em todo o tempo, uma fé de força,
uma fé abençoada, independente de qualquer coisa, meu querido, faz-se necessário voltar-se para a palavra de Deus. Nós gostamos de tantas coisas, nós somos apaixonados por tantas coisas, nós somos apegados a tantas coisas. Oxalá Deus nesta noite possa levantar alguém aqui apaixonado pela palavra do Senhor. Oxalá Deus possa levantar alguém aqui nesta noite apaixonado e apegado pelas escrituras sagradas. Oxalá Deus possa nesta noite pegar você aqui neste dia, e para que você se volte para este livro e a sua vida possa ser de fato transformada. Em segundo lugar, se você deseja ter uma fé inabalável, reconheça, tenha o Espírito Santo de Deus como seu auxiliador, como seu ajudador. Além de nos voltarmos para a palavra, nós precisamos reconhecer a necessidade de ter o Espírito Santo de Deus como nosso auxiliador, como aquele que nos ajuda em nossa caminhada de fé. Amém? Nós vivemos numa época que aí fora é uma guerra. Nós vivemos numa época em que o nosso país, semelhante a outros países, principalmente os países de primeiro mundo, é um país que tem se tornado cada vez mais competitivo, ou não é? Estou falando bobagem aqui. É uma competição aí fora, que para você manter o seu lugarzinho no seu emprego, você tem que vigiar, você tem que tomar cuidado, você tem que trazer resultados, você tem que ser diferente, você tem que avançar, você tem que crescer, você tem que buscar novos horizontes, você tem que crescer no seu conhecimento e assim por diante. Ou não é assim? O mundo tem se tornado cada vez mais competitivo. E aí, queridos, sobressai os fortes. Nesse mundo competitivo, sobressai aqueles que são mais para frente, aqueles que buscam mais, que se esforçam mais, que se empenham mais, que dedicam mais, que estudam mais, que pesquisam mais, que sabem mais, que têm uma profissão melhor. É assim que sobressai, ou não é? Então aí no mundo, aí fora é mais ou menos na base da força. Eu tenho que ir, você empurra um aqui, empurra outro lá e vamos que vamos. E você tem que chegar na frente, você precisa vencer, senão vai passar necessidade. Ou não é assim? Sabe qual que é o problema disso tudo? É que muitas vezes nós trazemos essa ideologia lá de fora e queremos aplicar dentro da igreja. Nós trazemos esta ideologia lá de fora e achamos que isso precisa ser aplicado na vida espiritual. E aí eu estou desanimado espiritualmente e eu acho que eu vou vencer isso na base da força, na base do vigor, na base da raça. Eu posso e eu vou vencer. E aí eu vim aqui para te dizer nessa noite que sozinho, aqui dentro, na vida espiritual é diferente. Aqui a coisa funciona diferente. Aqui você não vai vencer sozinho. Lá fora existe um ditado: cada um por si e Deus por todos. Aqui é diferente. Aqui nós precisamos, antes de mais nada, entendermos que nós precisamos do Espírito Santo, que nós necessitamos do Espírito Santo como nosso auxiliador.
primeiro lugar, nós precisamos do Espírito Santo como nosso ajudador. Eu não vou vencer no base da força e do vigor. Eu vou vencer quando eu me colocar diante da pessoa do Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, me ajuda aqui, porque a minha fé já está começando a naufragar. Espírito Santo, me socorre. Espírito Santo, venha e haja em meu favor, porque eu sou carente da tua pessoa. Espírito Santo, eu necessito de ti, olha para mim, me ajuda. Se nós não entendermos isso, queridos, nós vamos viver dando murro em ponta de faca. Enquanto você quiser viver a sua guerra espiritual sozinho, enquanto você quiser viver esse marasmo e essa situação de superficialidade na sua fé, sozinho, eu quero te dizer, você não vai conseguir. Mas se você nesta noite estiver disposto a chamar a pessoa do Espírito Santo para te auxiliar, para te ajudar, com certeza você vai sair daqui com uma fé mais inabalável, com uma fé mais fortalecida, e ela passará de hoje em diante a um estado de ascendência, de crescimento para a glória do Senhor. Em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e versículo 27 diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nem orar nós sabemos, está dizendo aqui o apóstolo Paulo. E por isso o Espírito Santo vem e intercede em nosso favor. Ele vem e nos ajuda na nossa oração. Ele vem e abre o nosso entendimento, a nossa visão, para que nós possamos então orar segundo a vontade e os propósitos de Deus para a nossa vida. Queridos, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 3, aos Efésios 3, Paulo diz aqui que só o Espírito Santo pode fortalecer o nosso interior, para que a nossa fé seja uma fé inabalável. Só o Espírito Santo tem este poder, esta condição. Olha aí, capítulo 3 de Efésios, versículo 16 e versículo 17, a parte A, diz assim: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Só o Espírito Santo tem esse poder, essa condição de avivar o nosso homem interior, para que a nossa fé seja uma fé mais autêntica, uma fé mais viva, uma fé mais prazerosa, uma fé mais plausível. Só o Espírito Santo. Em terceiro lugar, se você tem a intenção de ter uma fé inabalável, é preciso que você faça de Cristo Jesus o seu foco número 1. Amém? O seu foco número 1 precisa ser Jesus. Jesus.
foco número 1 da igreja não pode ser a conta no banco. Não pode. O foco número 1 da igreja não pode ser uma casa. O foco número 1 da igreja não pode ser um carro. O foco número 1 da igreja, preste atenção, não pode ser uma cura. O foco número 1 da igreja precisa necessariamente ser Jesus. E não sou eu que estou dizendo isso, assim, jogado ao léu. Muito antes de mim, alguém na palavra já disse. Aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 e no versículo 2, a parte A, o escritor aos Hebreus escreveu o seguinte: portanto, aleluia. Eu não sei, mas se você tem um pouquinho de contato com a Bíblia, mas o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo conhecido como o capítulo da galeria dos heróis da fé. Capítulo 11 de Hebreus é onde o escritor aos Hebreus narra uma infinidade de atitudes de fé, de homens de coragem, de homens e mulheres de Deus, que na sua fé foram ousados, na sua esperança não desanimaram, e que na sua fé eles tiveram uma fé realmente intacta. Leia depois na sua casa Hebreus capítulo 11, e você vai ver que Hebreus capítulo 11 fala de um monte de homens e mulheres que está na Bíblia, que está relacionado na palavra de Deus, que foram os heróis da fé, aqueles que venceram leões, aleluia, aqueles que mesmo sendo cerrado ao meio, não negaram o seu Deus, aqueles que estavam dispostos por causa da sua fé, enfrentar o que tivesse que ser enfrentado, mas sem jamais abrir mão do Senhor e da sua fé. E aí quando chega no capítulo 12, o escritor aos Hebreus diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunha é essa? Todos os homens e mulheres do capítulo 11. Portanto, também nós do presente momento, nós desta última época, o escritor aos Hebreus está dizendo: uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Então você quer ter uma fé inabalável? O escritor aos Hebreus está dizendo aqui: faça do Senhor Jesus o seu foco número 1. Por isso, querido, nós não podemos estarmos olhando para a esquerda, nem para a direita e nem para trás. Nós precisamos aprendermos a olhar para a cruz. Nós precisamos aprendermos a olhar para Jesus. E nós precisamos então em todo o tempo caminharmos em direção a esse nosso Deus. Porque se você ficar olhando para a esquerda, para a direita, para trás, talvez alguma coisa poderá te desanimar.
Mas quando você estiver desanimado, lembre-se de olhar para a cruz, lembre-se de olhar para o seu foco número 1, lembre-se de olhar para Jesus, e eu te garanto que se você se lembrar disso, meu querido, nada vai te barrar, nada vai te fazer parar, você vai sim continuar andando de cabeça erguida. Por isso, o que eu quero te dizer é para que você esforce-se. Esforce-se. Você precisa se empenhar um pouco mais. Nós precisamos nos dedicarmos um pouco mais. Nós estamos muito preguiçosos. Nós estamos muito folgados. Nós estamos muito na sombra, nós estamos muito escorados no outro, e Deus está nesta noite nos convidando, nos esforcemos, nos empenhemos, esmere-se um pouco mais, meu irmão, minha irmã, dedique-se um pouco mais. Eu quero te convidar, sue um pouco mais a camisa em prol do Evangelho, faça o possível, e se necessário for, faça também o impossível, mas siga em frente, erga a cabeça, olhe para o seu alvo, determine o seu alvo e vá em frente, faça de Jesus o seu foco número 1, e não tire os olhos dele, siga em direção a ele, fazendo a vontade dele, e andando na presença dele. Quarto lugar, se você quer ter uma fé inabalável, tenha o céu como sua maior esperança. Eu achava que eu precisava ter, a minha maior esperança era sobre isso, sobre aquilo outro. Para que eu tivesse uma fé inabalável, eu precisava ter a esperança de ter uma conta de dar inveja no banco. E aí então eu teria uma fé inabalável, porque a conta está bonita. Tem muita gente que tem uma conta muito mais do que bonita, chique no último, linda, de cair o queixo, mas nem fé tem. Então, se você quer ter uma fé inabalável, tenha o céu como sua maior esperança. Queridos, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, Paulo escreveu o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A nossa cidadania, porém, está nos céus. A nossa cidadania, porém, está no céu. Aleluia. Se você tem convicção disso, querido, a sua maior esperança tem que ser o céu. Se você tem convicção de que você é um cidadão do céu e que aqui na terra você está apenas de passagem, se você tem convicção de que você tem uma morada garantida, que você tem uma estadia garantida no céu, você compreende, você sabe que aqui você está apenas de passagem.
Você está aqui, nós estamos aqui apenas para cumprir com o nosso chamado, apenas para servirmos de adoradores ao Pai, apenas para sermos nesta terra sal e luz do mundo. Nós estamos aqui, queridos, apenas de passagem. Não, você não entendeu. O nosso endereço real, o nosso endereço verdadeiro, o nosso endereço verdadeiramente permanente, eternamente, não é a terra. O nosso endereço eterno se chama céu de glória. É lá onde os filhos do rei vão morar. É lá onde a igreja de Jesus Cristo vai habitar. É lá. Aqui nós estamos apenas passando. Para uns essa passagem demora minutos, para outros horas, para outros dias, outras semanas, outros meses, outros anos, outros décadas. Alguns conseguiram, passar de uma centena de anos, mas vai passar, aleluia, vai terminar a nossa estadia aqui, e a nossa morada eterna será lá na glória, aleluia. Então a nossa maior esperança não pode estar vinculada às coisas daqui, me compreende? A nossa maior esperança precisa estar vinculada às coisas de lá. Glória a Deus. De lá. E às vezes nós estamos tão presos nas coisas daqui e não damos a menor importância em relação às coisas de lá. E as coisas daqui, vocês sabem o que é. E as coisas de lá, está escrito aqui. Compreende? E aí, nós que dizemos sermos cidadãos do céu, estamos tão presos nas coisas daqui, e em relação às coisas de lá, nós estamos fazendo assim, tô nem aí. Estou falando bobagem? Olha que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3, alguns versos antes do verso 20. Não que eu, verso 12, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, o meu Senhor. Aleluia. Que prêmio é esse que Paulo estava se esforçando para alcançar, para chegar, conquistar, para obtê-lo? Que prêmio é esse? A Bíblia está falando aqui que o prêmio é a salvação, o prêmio é o céu de glória. E se tem alguém que quer mais do que ninguém que nós, a igreja, estejamos lá com ele, esse alguém se chama Santíssima Trindade. Eu não sei se você leu já no Evangelho, se é que podemos chamar de Evangelho, mas no Evangelho de João, no capítulo 17,
No capítulo 17 de João, se você tem a Bíblia aí e quiser abrir, se não estava aqui no meu script, mas vamos lá, no capítulo 17 de João, capítulo lindo da palavra de Deus. Jesus, ele faz aqui nesse capítulo 3 orações. 3 orações. A primeira oração que Jesus Cristo faz aqui no capítulo 17 é uma oração em relação a si próprio. Ele ora por si mesmo. Aí depois, a segunda oração de Jesus no capítulo 17 de João, Jesus ora para os seus discípulos. E ele faz a terceira oração. Jesus não esquece de ninguém, querido. E na sua terceira oração, sabe quem é que estava incluso? Sabe para quem é que Jesus ora? Aqui no capítulo 17, na sua terceira oração, para nós, desses últimos tempos. Para nós, os seus seguidores. Para nós, os seus filhos. Olha o que diz aqui, capítulo 17, versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Veja que está no futuro, que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Agora presta atenção no próximo versículo. Olha só o que Jesus fala aqui. Pai, versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. Aleluia. Queridos, se tem alguém que quer nos ver no céu, é Jesus. Jesus não abre mão da sua igreja em hipótese alguma. Jesus é um amante, um apaixonado pelos seus filhos. Jesus é alguém que quer nos ver com Ele. Jesus espera que estejamos na presença dEle, para poder contemplar a glória dEle. Está escrito aí. Para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. O mundo aí fora não está nem aí com a sua vida espiritual. As coisas do mundo lá de fora não está nem aí com a nossa fé, ou como anda a nossa fé. Mas aquele que morreu por você na cruz do Calvário, ele diz: Pai, eu não quero perder nenhum daqueles que tu me deste, nenhum. Eu não quero, Pai, abrir mão de nenhum daqueles que tu me deste, daqueles que tu colocaste em minhas mãos, Pai. Oh Pai, que eles possam permanecerem firmes na fé,
que eles possam irem até o fim, que eles possam perseverar, que eles possam persistir, que eles possam continuar até o fim. Para terminar, em quinto lugar, se você deseja ter a sua fé, ter uma fé inabalável, a Bíblia nos ensina que é necessário que nós aprendamos a descansar. Descansar, aleluia, descansar. Não é para ficar perdendo o sono, é para descansar. Descansar em Cristo, descansar em Deus, descansar, queridos, mediante o caos. Mediante o caos, Deus te convida para você continuar mantendo a calma, descansar. Descansar, porque se você está andando na presença dEle, Ele ainda tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Descansar. Não importa se você esteja passando um vendaval terrível, por uma tempestade que saiu do controle, não importa. Deus nesta noite está te dizendo: se você quer ter uma fé inabalável, aprenda a descansar em Deus. Aprenda, preste atenção, aprenda a descansar em Deus. Não queira fazer e resolver do seu jeito. Aprenda a descansar em Deus. O salmista, escrevendo no Salmo de número 37, no verso 5, ele nos ensina o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, aleluia, confie nele e o mais ele fará. Descansar. Entregar é passar a responsabilidade a outro. Se está sob a minha responsabilidade, quando eu entrego, eu passo a responsabilidade a outro. E não é que eu vou me isentar da minha responsabilidade de continuar perseverando, não é, mas é que eu vou colocar toda a minha insegurança, toda a minha dúvida, toda a minha falta de fé, toda a minha o meu cuidado, o meu controle nas mãos do meu Deus. E se eu tenho plena convicção que eu coloquei de fato nas mãos do meu Deus, se eu sei quem Ele é, só me resta descansar. Aleluia. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sofrendo, eu não sei o que você está enfrentando, mas se você estiver disposto a seguir esses 5 conselhos, é claro que existe outro, mas se você estiver disposto a seguir esses 5 conselhos, eu te garanto que a tua fé vai dar um salto para alguns degraus acima, se é que podemos dizer assim. Amém?
que nós possamos nos voltarmos um pouquinho para o Senhor, um pouquinho mais. Isso compete a mim, compete a você, compete a nós. Se amanhã você acordar e falar assim: eu vou fazer do meu dia como todos os demais, que eu já faço desde sei lá quando, a tua vida vai continuar na mesmice, na mesma situação. Mas se você sair daqui desta noite, hoje, com uma atitude dizendo assim: a partir de hoje eu vou tomar uma nova atitude em relação à minha vida, eu vou redirecionar o meu tempo, eu vou repensar os meus valores, e eu vou dar um pouquinho mais de crédito àquilo que eu vi, e vou colocar isso em prática. Eu tenho certeza que daqui a um mês você estará com uma fé muito mais autêntica na presença de Deus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.